Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, que trata da vida espírita, e estamos na seção do texto que tem como título Espíritos Errantes. Hoje nós encerramos essa seção do texto. A questão 231 traz a seguinte pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E aí a ideia é, esses espíritos que estão entre as encarnações, que estão nesse espaço, né, que aqui eles dão nome, nesse espaço-tempo, que aqui é chamado de erraticidade, eles são felizes ou são tristes? Desgraçados é nesse sentido de sofredores. A resposta dos espíritos é que é mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. E isso daí traz para a gente uma dimensão muito importante, porque mostra para todos nós que o tanto de apego que a gente tem à matéria vai ser sempre causa de infelicidade. E por um motivo muito simples, porque tudo na matéria é transitório, porque tudo na matéria tende a se transformar ou a acabar, vamos dizer assim, né, em algum momento. Então, se nós mantemos a nossa atenção, o nosso objeto de desejo, nosso objeto de devoção na matéria, como ela vai fatalmente se transformar, mudar em algum momento, o nosso objeto de afeto, de devoção, ele vai fatalmente nos trazer, de alguma forma, tristeza. Se nós já conseguimos estar na matéria, utilizar daquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo, porque a função é essa, e não nos prendermos a essa matéria, por isso é que eles falam, né, nesse grau de desmaterialização a que se hajam chegado, no sentido exatamente do grau de desprendimento que nós temos da matéria. Quando nós conseguimos atingir essa condição, nós podemos nos colocar na classificação de felizes. Os espíritos continuam. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. Quando nós estamos nesse espaço entre as encarnações, já que no período da encarnação nós temos esse esquecimento do passado, a nossa consciência de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós fizemos, ela é limitada. Quando nós estamos nesse espaço, nessa erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Quando nós desencarnamos, nós tomamos consciência do quanto que nos falta caminhar, ou quando não temos condições ainda de avaliar por nossa própria conta, os espíritos responsáveis por nós, os nossos mentores, eles nos auxiliam nesse processo de nos conduzir para aquilo que vai nos trazer uma maior felicidade. E aí eles encerram da seguinte forma: nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Da mesma forma que muitas vezes nós queremos um determinado caminho para a nossa vida e não nos é possível alcançar aquele caminho naquele momento. E aí a gente fica com essa sensação, né, de que algo está faltando, de que estamos sendo punidos de alguma forma. É nesse sentido. A questão 232 é a seguinte: podem os espíritos errantes, os espíritos que estão nesse período entre encarnações, ir a todos os mundos? Será que quando eu, Rogéria, sair aqui dessa existência física, eu vou poder passear, migrar, viajar para todos os mundos existentes? E aí os espíritos respondem conforme. E esse conforme é do tipo assim, de certa forma, é possível, mas depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. O fato de eu desencarnar, de eu deixar a matéria, não significa necessariamente que eu tenha me desprendido dela. Da mesma forma que uma pessoa pode, por exemplo, mudar de casa, mas ficar com seu pensamento o tempo inteiro voltando para aquela casa antiga, nós podemos ter deixado aqui o corpo físico pela desencarnação, mas continuarmos presos, apegados de alguma forma a essa matéria.
Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Além dessa questão do apego, no período em que nós nos encontramos, nós fazemos parte dessa realidade que é o planeta Terra. Então, até que chegue o ponto em que eu consiga de verdade me desprender dessa condição, ou seja, até chegar o momento, né, em que eu de verdade tiver alcançado os meios de alçar voos maiores, de estar em condições melhores, eu ainda vou continuar ligada a esse espaço aqui, que é a minha realidade. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. É como se fosse um visitante. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. E aí nós nos recordamos, a comparação não é das mais perfeitas, mas no livro Mensageiros, por exemplo, tem um trecho em que André Luiz e seus companheiros de viagem à Terra, porque eles estão fazendo uma incursão ao planeta Terra, param numa colônia espiritual mais próxima da crosta terrestre e estagiam por uma noite num lugar que leva o nome de Campo da Paz. E lá eles conhecem alguns espíritos, algumas jovens, e algumas delas falam que elas estão trabalhando arduamente para terem o direito, para alcançarem, né, a permissão de viverem um tempo em nosso lar para estudar. A ideia é mais ou menos dessa forma. Nós, quando visitamos um determinado país, nós entrevemos, nós conseguimos perceber parte da realidade daquele país. Mas só quem mora lá de verdade consegue ter, né, a totalidade dessa experiência de pertencimento. E é disso que os espíritos estão dizendo aqui. Quando a gente alcança essa condição, é diferente. Para terminar, questão 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, e aí é interessante que nós ainda trazemos essa ideia, né, de subir para aquilo que é superior, de descer para aquilo que é inferior, resquício ainda dessa ideia de céu e inferno, que já é tão presente na nossa tradição, né, no nosso entendimento. Mas a pergunta é essa: esses espíritos mais elevados, eles podem ir, eles vão, eles descem a esses mundos inferiores? E o que os espíritos respondem é que fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Frequentemente os espíritos superiores vão aos mundos inferiores, ou vamos dizer de outra forma, frequentemente os espíritos superiores vêm até nós com o objetivo de nos auxiliar no nosso progresso. A não ser assim, se não fosse dessa forma, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-lo. E nós sabemos que estamos cercados de vários guias, de vários espíritos altamente amorosos, interessados no nosso bem, que trabalham diariamente para que nós possamos sair daqui melhores do que nós aqui chegamos. É isso. Ficamos hoje por aqui. Na nossa próxima conversa, nós vamos começar a sessão desse capítulo, do capítulo da vida espírita, que tem por título Mundos Transitórios. É sobre isso que a gente vai falar. Um beijo para vocês.